comprei uma planta e ela não cresce, não se desenvolve, fica nesse vídeo porque talvez ele possa te ajudar. Tem 1000 coisas que travam uma planta, mas aqui eu vou trazer pra vocês duas principais. Vamos começar falando do princípio de tudo. As raízes da planta. O mais comum é a planta ter a raiz de sustentação e as radicelas. Raiz de sustentação, o próprio nome já diz, é a raiz que sustenta a planta. E radicelas é aquelas raízes menores, pequenininhas, que são provenientes a partir da raiz de sustentação. Como assim? Me perdi. Raiz de sustentação, sustenta a planta. A partir da raiz de sustentação, saem as radicelas. São aquelas raízes mais pequenininhas. E elas, sim, as radicelas que absorvem os nutrientes que a planta precisa. E para ter radicelas, ou seja, para sua planta conseguir absorver nutrientes, a gente precisa de duas coisas. Espaço e boa aeração do solo. Espaço, eu acho que eu não preciso explicar o que é espaço, né? Você comprar um vaso com bastante espaço para a planta crescer. A outra coisa que é a aeração do solo. O que é a aeração do solo? A aeração do solo nada mais é que a entrada de ar pelo solo. Mas o que tem a ver a entrada de ar no solo com a produção de radicelas? Lembra que eu falei pra vocês que as radicelas nascem a partir da raiz de sustentação? Ou seja, a raiz de sustentação tá crescendo, ela encontra o ar e o ar faz a poda aérea, ou seja, o ar poda essa raiz. Quando o ar poda essa raiz, a partir dessa poda nascem várias outras raízes pequenininhas, que são as radicelas. Essas radicelas é o que vai absorver nutrientes. Se não existe a poda aérea, o que acontece? A planta ela não vai criar radicelas e não vai absorver nutrientes, ou seja, não vai se desenvolver bem, vai ficar travada. É comum você pegar uma planta do viveiro e lá plantar em casa ela não crescer. Porque embaixo, às vezes, a raiz pode estar enovelada. Tipo assim, a raiz de sustentação cresce, não consegue sair, nem tem espaço para crescer. Então o que acontece? Ela começa a enrolar. E aí, quando ela chega em casa, você tem que fazer a poda dessa raiz pra fazer o nascimento de novas radicelas. Se você não fizer isso, a sua planta vai ficar travada. Ou seja, se não tiver um espaço suficiente para a raiz se desenvolver e entrada de ar suficiente, vai acontecer um enovelamento da raiz. Por esse motivo que os maiores produtores de mudas já estão utilizando o bag, porque ele é feito de tecido e ele tem poros que permitem a passagem de água e de ar. Como ele permite a passagem de água e ar, não precisa falar mais nada de como eles são muito bom para o desenvolvimento da planta. Outra coisa legal é que os bags são muito mais em conta que os vasos plásticos, além de garantir o melhor desenvolvimento da sua planta. Eles também têm uma durabilidade boa de 3 a 4 anos. São muito flexíveis, então dá para guardar em qualquer lugar. E também possuem alças de apoio para carregar, o que facilita muito na hora de transportar, carregar e descarregar a sua muda. Se você cultiva ou produz plantas, já segue a gente para receber mais dicas e informações sobre o uso dos bags.